Se você assistir esse vídeo até o final, você vai descobrir como superar o medo de empreender para faturar 5 mil por mês como designer gráfico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o programa 5K 30D e aqui eu compartilho conhecimento de valor que vai te ajudar a faturar os seus 5 mil reais em 30 dias, trabalhando do conforto de casa. Para quem é novo por aqui, eu sou o David Cruz, designer há mais de 6 anos com projetos em todo o Brasil e eu tô aqui para te ajudar nesse começo da sua jornada. Esse é o meu objetivo aqui com você. E hoje a gente está com um tema muito importante, muito interessante, que a gente vai tentar aí resolver um grande problema de muitas pessoas que poderiam ter muito resultado como designer gráfico e não o fazem por causa desse problema aqui. O tema de hoje a gente vai falar, sobre como superar o medo de empreender. E eu vou mostrar para vocês de uma vez por todas, até o final do vídeo, como que você vai fazer isso, o que você precisa fazer. Então fica com a gente que hoje tem conteúdo muito legal esperando por você para engrandecer você nesse começo de carreira e te fazer ter resultado. Esse é o meu objetivo aqui com você, né? E para a gente dar início a esse assunto, para a gente começar esse vídeo, o que é o medo de empreender? O medo de empreender, o que é medo, né? O que o medo causa? O medo, gente, ele te paralisa. É a primeira coisa que você faz quando tem medo. Com certeza você já assistiu Chaves alguma vez na sua vida, e aí você via que quando acontecia alguma coisa, o Chaves dava o piripaque dele e ficava todo travado. A mesma coisa acontece na sua carreira quando você tem medo de começar, quando você tem medo de iniciar. Então se imagina que você está como se você fosse o Chaves travado no piripaque. Esse é o principal problema que o medo causa, que o medo gera, né? Então, o que é o medo? Sabendo vocês que é o medo, que o medo trava você nesse início de carreira, né? Que ele vai te paralisar. Você precisa saber como contornar isso. Por quê? Porque eu imagino que se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque por algum motivo você está se sentindo desconfortável para continuar. Você está buscando uma maneira eficiente de contornar isso aí, de passar através desse medo e conseguir evoluir na sua carreira. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, porque eu sei disso. Eu sei que você está nesse vídeo porque você está buscando melhorar. E o meu propósito com você é te ajudar a melhorar. Então a gente vai junto nesse caminho aqui. Agora que você já sabe, o que é o medo e que o medo paralisa, gente, e isso é muito verdade. E isso é muito verdade. Porque eu lembro quando lá no meu começo, quando eu queria começar a trabalhar como designer, quando eu queria começar a oferecer os meus trabalhos pro mercado, a passar, gente, eu faço isso aqui, vem fazer comigo. Quando eu queria começar a trabalhar, o medo me paralisou. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje, porque eu sei que às vezes essa pode ser a sua realidade nesse momento. Então lá atrás, quando eu estava trabalhando de servente pedreiro, eu tinha muito medo. Por quê? O que esse medo se convertia? Era medo de não conseguir pagar as contas, era medo de abrir mão de um trabalho que eu recebia uma quantidade e passar a ter a incerteza que eu não teria uma quantidade que eu ganharia por mês. Então o medo me travou muito naquele começo. Eu me lembro que eu ia trabalhar e eu ficava pensando, gente, será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas com isso? Será que vai ser eficiente? Porque tem gente que consegue, mas será que vai ser do mesmo jeito comigo? Tudo isso ficava passando pela minha cabeça e eu ficava imaginando isso e eu ficava pensando maneiras de tentar fugir disso aí, de tentar fazer algo diferente, mas isso não saía da minha cabeça. Então o medo, ele é muito presente quando você está iniciando uma carreira.
quando você está começando uma coisa nova. Por quê? Porque aquilo ali é novo, você nunca passou pelo aquilo ali. É uma coisa nova que está chegando na sua vida. Então lá naquele momento, lá atrás, quando eu estava começando, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo e às vezes você está dessa mesma maneira. Por isso que é tão importante você continuar nesse vídeo aqui, para você entender com uma pessoa que já passou por isso, como que você vai fazer para começar a contornar isso aí. O que você vai fazer para ter resultados melhores, para vencer esse medo. É muito importante a gente aprender com quem já passou pelo caminho que a gente quer passar. E todo o conteúdo que eu trago aqui para você, eu faço questão de trazer em todo o vídeo. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse voltar lá atrás e falar isso aqui para mim. Então olha que interessante, são coisas que eu falaria para mim mesmo lá naquele começo, tá? Então agora que você já sabe o que é o medo, que você já sabe que é normal ter medo, que eu também já tive medo no começo da minha carreira, a gente pode dar continuidade nesse vídeo, porque eu acho que era muito importante eu trazer essa introdução para vocês entenderem que o medo ele é normal, não tem nada de errado em ter medo. Inclusive, a pessoa que não tem medo, ela é louca. Então é normal, mas você precisa vencer isso aí, tá? E eu tô aqui para te ajudar hoje, única e exclusivamente, nesse objetivo. Vamos te destravar nesse caminho aí para você conseguir atingir novos horizontes, né? Gente, o medo de empreender é aquilo que não te deixa progredir. O medo de empreender é aquilo que não deixa você executar o seu projeto, que aí você vai lá e programa tudo certinho e prepara, e chega na hora você trava, você não vai. O medo de empreender é o que te faz ficar onde você está. E eu vou te dizer que você ter medo não tem nada de errado, mas você precisa contornar isso aí para você continuar caminhando, passar esse caminho para frente, andar essa trajetória que você está almejando. Então agora que você sabe o que é o medo de empreender, eu quero dizer que as pessoas confundem o que significa começar a empreender. Porque logo que a gente pensa em empreender, essa palavra, já passa logo na nossa cabeça que a gente vai ter que deixar o nosso trabalho de lado e viver por você e correr risco e assumir risco, né? E as pessoas confundem. Por quê? Porque você pode começar a contornar esse medo, inclusive começar a empreender sem sair do seu trabalho, sem abrir mão daquela segurança que você já tem ali, que talvez você esteja com medo ainda de abrir mão daquilo ali para fazer uma coisa nova. Dá para você fazer isso. Então não confunda, gente. Empreender não significa você sair do seu trabalho. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui um método, um passo que você pode seguir para você contornar esse medo e começar a empreender. E aí você vai ver que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que vai te matar, entendeu? Não é uma coisa que vai te fazer mal, que vai te arrancar pedaço. Empreender, inclusive, é muito mais simples do que isso. Mas não confunda, empreender não significa você decidir sair do seu trabalho, não é isso, tá? Empreender não significa sair do seu trabalho. E as pessoas, muitas das vezes, confundem isso daqui. Mas continua nesse vídeo que você vai entender todo esse conteúdo que eu estou trazendo para você, que é de muito valor, tá? Gente, dito isso, né? Existem 4 tipos de empreendedor. Então, deixa eu começar a contar para você, né? O primeiro deles é aquela pessoa que está inconformada, né, de estar onde está, que está inconformada de estar naquele emprego que ela não gosta, de estar naquele meio que ela não gosta de conviver, mas ela não sabe o que fazer para sair daquilo ali. Então tinha um jovem, né, que ele acordava todo dia de manhã, todo dia cedo,
e a cabeça dele não parava. E ele ficava pensando de maneiras, o que eu tenho que fazer, porque eu estou sentindo que eu estou indo pelo caminho errado, mas eu não sei o que eu faço. E ele vai para o serviço dele e trabalha ali o dia inteiro, e a cabeça dele não para de falar para ele, ó, cara, isso aí não é para você. E ele sente aquilo no coração dele, ali durante o trabalho, que aquilo ali não é para ele. Ele não se sente tão feliz fazendo aquilo ali que ele está fazendo, mas não aparece uma solução na cabeça dele, não vem uma coisa que fala para ele, cara, você tem que fazer isso aqui. Então esse cara, ele fica sofrendo, porque na mentalidade dele, na cabeça dele, ele não sabe o que ele tem que fazer para sair daquilo ali, mas no coração dele está falando que ele tem que fazer alguma coisa. Esse é o primeiro tipo de empreendedor. E talvez você possa estar nesse nível. Você possa estar indo para o seu trabalho, sem saber o que fazer, e seu coração está mandando, você sabe que ele está mandando você fazer alguma coisa. Quando eu trabalhava de servente pedreiro, meu coraçãozinho ficava assim, cara, isso aqui é para você mesmo. É isso aqui que você quer para sua vida. Será que é só isso? E naquele momento eu não entendia, e eu estava nesse primeiro nível, nesse primeiro tipo de empreendedor. Por quê? Porque eu já estava inconformado, eu já não me conformava mais de estar, de permanecer naquele meio que eu estava naquele momento ali. E esse eu costumo dizer que é o primeiro tipo de empreendedor, a pessoa inconformada. A pessoa que sente que não está mais pertencendo àquele lugar ali onde ela está. Esse é o primeiro tipo, porque ele já está sentindo que aquilo ali não é para ele. E talvez você esteja nesse mesmo lugar, seu coração fala para você todo dia, cara, o que você está arrumando, fazendo isso aí? Mulher, sai daí, o que você está fazendo? E você está sentindo aquilo, mas você não sabe o que fazer. Esse é o primeiro tipo de empreendedor. O segundo tipo de empreendedor é o que já sabe o que precisa fazer, mas tem medo e não vai para o campo de batalha. Então é aquela pessoa que vai trabalhar, mesmo insatisfeita, né? Que já tem conhecimento, que já tem o que é preciso para empreender, para colocar o negócio para andar, mas o medo paralisa ela. O medo não deixa ela progredir, não deixa ela ir para frente. E o medo naquele momento ali, ele fala assim, ó, você não vai, porque se você colocar o seu dinheiro nisso daqui, e ele não voltar para você, o que você vai fazer? Você vai perder esse dinheiro. E aí você fica pensando naquilo, você fica pensando, não, mas eu tenho que fazer, aquilo está no coração dele, eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo que ele quer fazer aquilo ali, o medo paralisa ele. Ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não coloca em ação. Ele não põe o negócio para andar. Esse é o segundo tipo de empreendedor. Ele já sabe o que ele tem que fazer, mas ele não consegue executar, porque o medo está paralisando ele. O vídeo de hoje fala exatamente sobre isso. Mas ainda tem mais tipos de empreendedor que eu vou contar para você. E lembrando, gente, não tem nada de errado em você não estar conseguindo, em você estar com medo. Mas se você realmente quer seguir essa carreira, ser designer gráfico, ganhar seus 5 mil reais por mês no conforto da sua casa, você precisa contornar esse medo. E você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então agora, gente, esse é o segundo tipo, tá, de empreendedor. A gente vai para o terceiro tipo de empreendedor, que é aquele que já descobriu o que precisava fazer, já passou o medo, né? Já falou, cara, eu vou com medo mesmo, e já partiu para a ação, mas ele é aquele empreendedor que desiste no primeiro obstáculo e coloca a culpa em todo mundo. Então é aquele Joãozinho que está indo ali para o trabalho dele, e que ali ele não sabia o que ele precisava fazer, e ele descobriu o que precisava fazer.
E aí por muito tempo ele se preparou, ele ficou com medo de executar, ele ficou com medo de fazer o que tinha que fazer, mas por algum motivo ele criou coragem, foi com medo, começou a fazer. E aí na primeira decepção dele, na primeira pedrada que ele tomou ali na caminhada, ele desiste e coloca a culpa nos outros. Ah, mas o mercado está muito saturado, tem muita gente trabalhando, eu não sou tão bom o suficiente, isso não é para mim, eu não sou uma pessoa tão criativa. Ele coloca a culpa nas outras coisas e não coloca a culpa nele. Só que ele não entende que aquele desafio que ele não conseguiu romper é algum pedaço do caminho que ele está percorrendo que ele desconhecia. E aí ele trava, ele deixa o medo, mais uma vez, tomar conta dele e ele não consegue continuar. Por quê? Porque o medo, assim como no segundo exemplo, o medo está travando ele naquele momento ali, mais uma vez. E ali ele fica travado, ele desiste e ele volta lá para o primeiro ponto. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu faço para me sair disso? Só que ele estava num caminho e ele tomou a primeira pedrada e já jogou a culpa em todo mundo. A pedra que jogaram nele, ele pegou a marreta, pá, em cima dela, quebrou ela e tacou pedaço para todo lado. E ali ele voltou lá para o primeiro começo, lá no primeiro tipo de empreendedor. Que eu acho que não é onde você quer voltar. Porque você está aqui nesse vídeo até agora, até esse momento, aprendendo sobre isso. E aí, pessoal? E aí vem o quarto tipo de empreendedor. O quarto tipo de empreendedor, ele entende que tudo o que acontece é um caminho e mantém os olhos fixados no seu objetivo e continua caminhando. Quando você passa a perceber como esse Joãozinho, que ao invés de parar na primeira pedrada, ele parou e falou, caramba, me tacaram uma pedra, mas se eu não passasse por esse caminho aqui, essa pedra não teria sido acertada em mim. Então, na próxima vez que eu ver alguma coisa semelhante a isso aqui, eu vou dar a volta para essa pedra não pegar em mim. Vocês estão entendendo, gente? Então, o quarto tipo é aquele que ele está no caminho, ele começou a trabalhar, ele descobriu o que precisava fazer, ele venceu o medo, ele tomou uma primeira pedrada ali, mas ele não desistiu na primeira pedrada. Ele aprendeu que ele precisa contornar esse caminho para ele conseguir atingir aquele objetivo dele. Por que eu estou contando para vocês essa historinha dos 4 tipos de empreendedores? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Por quê? Porque você, às vezes, vai enfrentar esses 4 obstáculos na sua carreira. E você precisa ser como o quarto empreendedor. Você precisa entender que aquilo ali é uma coisa que você precisa desviar daquela pedra que te jogaram, que às vezes te acertaram na primeira vez, mas na próxima vai ser diferente. Você vai descobrir um jeito, você vai descobrir um caminho para você não passar pelo aquele caminho novamente. É muito importante você ter uma clareza e ter os seus olhos fixados no seu objetivo enquanto você está percorrendo, enquanto você está caminhando. Para você não parar só e ficar sentindo no seu coração que você precisa fazer alguma coisa e você não fazer nada. Para você não ficar parado sabendo o que você precisa fazer para continuar, mas não faz por causa do medo. Isso aqui, eu estou contando isso para vocês saberem que se você tomar uma pedrada, você não vai cair na primeira pedrada. Estou contando para vocês porque vocês precisam fazer como 4º tipo de empreendedor. Aprender com os seus erros, sempre com os olhos fixos
na onde você quer chegar, na onde você almeja alcançar, qual é o seu objetivo. Prenda os seus olhos no seu objetivo e entenda que uma pedra que estiver no seu caminho é um obstáculo, mas não é uma obstrução, que não vai deixar você passar aquilo ali. Às vezes você vai precisar de alguma informação que você não tem naquele momento para você dar a volta nessa pedra, passar esse obstáculo. E isso é super normal na carreira de todo empreendedor. Então não caia nesse erro, que no seu primeiro obstáculo você cair e ficar parado. Não caia no erro de ficar parado e não saber o que fazer. Não caia no erro, gente, de você saber o que é preciso fazer e não executar por causa do medo, tá? Então, por isso que eu contei para vocês essa historinha dos 4 tipos de empreendedores, tá? Então, gente, qual a diferença entre você parar um pouco da sua vida, que eu sei que você já está aqui, né? 20 minutos de vídeo, você ainda está aqui. Qual que é a diferença de você parar esse vídeo aqui e simplesmente ir embora, ou a diferença de você tirar um pouco da sua vida, um pouco do seu precioso tempo para você continuar assistindo esse vídeo? Qual que é a diferença, né? Gente, a diferença é o seu resultado. Então, se às vezes você quiser sair desse vídeo aqui agora, não tem problema. Eu não vou ficar bravo com você, espero que você tenha, inclusive, aprendido com essa historinha dos quatro empreendedores. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Mas se você for embora, a escolha é sua. É você que vai ficar onde você está. Então, o que vale mais? Você parar um pedacinho do seu tempo para você continuar nesse vídeo e aprender como dominar esse medo, ou você simplesmente sair e ir embora. A escolha é sua. Eu não vou ficar bravo com você. Eu não me importo se você sair nesse momento desse vídeo e cascar o fora daqui e nunca mais me ver. Não tem problema nenhum para mim. Mas o resultado disso vai impactar exatamente em você, tá? Eu queria deixar só esse pensamento aqui antes da gente continuar, né? Gente, e antes da gente ir para a próxima parte desse vídeo, faço um convite para você. Se inscreva no nosso canal. E eu deixo bem claro mais uma vez, se você não quiser se inscrever, não tem problema. Aproveita desse conteúdo, espero que você esteja aproveitando desse conteúdo. Mas se você não quiser se inscrever, eu te entendo, não tem problema nenhum. Você pode continuar a sua vida sem mim, sem problema, tá? Mas eu deixo o meu convite para você, vem fazer parte dessa comunidade, se inscreva nesse canal, tá bom? Gente, por que você superar o medo de empreender consegue te deixar mais próximo de ganhar 5 mil por mês como designer gráfico? Porque você tem que entender que o medo ele não vai te travar somente nesse começo. Eu queria ter uma fórmula mágica e falar para você, cara, você vai perder completamente todos os seus medos. Eu queria muito ter isso aqui, mas eu não tenho. O medo, ele faz parte do caminho, ele faz parte da trajetória. Mas assim que você aprender, por que você aprender isso, vai te deixar mais próximo desse objetivo. Porque você vai passar a entender o caminho como um caminho. O buraquinho no seu caminho como um buraco que você desvia, a lombada como uma coisa que você vai mais devagar, mas supera aquilo ali. Então é muito importante, gente. Isso aqui é muito valioso e não vai servir só para o seu começo, vai servir para o decorrer de toda a sua carreira. Para o decorrer de toda a sua carreira, tá? Então isso aqui é um conteúdo muito valioso que você precisa aprender a fazer isso aqui, tá? Gente, então agora a gente vai para mais uma parte desse vídeo aqui, né? E eu queria abrir uma questão para você pensar. O que vale mais? Ficar no seu trabalho com a segurança de receber um salário mínimo ou começar a fazer o que é preciso, a empreender
e não ter certeza de ganhar todos os meses o mesmo tanto, mas poder ter a possibilidade de faturar mais de 5 mil reais todos os meses. O que vale mais para você nesse momento? Será que é a segurança? Será que é a possibilidade? Você já pensou que depois que o seu negócio estiver andando, você pode estar ganhando, inclusive, não é o mesmo tanto, não é um tanto fixo, mas você pode estar ganhando muito mais do que você ganha no seu emprego? Veja bem que eu não estou falando para você sair do seu emprego, mas é importante eu trazer esse pensamento aqui, porque ele vai te fazer pensar, ele vai abrir a sua cabeça. Para nesse momento e pensa nisso. O que será que é mais importante? O que é mais vantajoso para mim? Eu ter a certeza que todo mês eu vou ganhar aquele tanto fixo que eu estou esperando, ou eu abrir mão disso aqui e ter a possibilidade de ganhar mais todos os meses? Eu tenho certeza que a escolha é óbvia, né? A escolha é bem óbvia. Agora, se você escolheu a primeira parte, o que eu vou te aconselhar? Eu vou te aconselhar que você se especialize muito e consiga um emprego onde você ganha mais. Mas se assim como você escolheu a segunda parte, você decidiu, cara, eu acho que eu prefiro não ter aquela coisa fixa, né? Mas ter a possibilidade de ganhar mais. Seja muito bem-vindo ao nosso clube. Cara, tem muita gente que gosta do que é fixo e não abre mão, e não tem nada de errado nisso. Mas para você que quer empreender e quer ter essa possibilidade, a visão de que isso é possível, já basta. A visão que aquilo ali, que você é capaz, que às vezes você está com medo nesse momento, mas que você está aqui, cara, quase 30 minutos de vídeo, aprendendo a contornar essa objeção, aprendendo a contornar esse medo. É porque eu sei que você quer fazer isso aqui acontecer. Você quer perder esse medo de empreender. Você não quer viver naquela mesmice, você quer mais, você quer algo a mais. E se você está aqui nesse vídeo é porque eu sei que você quer algo a mais. E eu estou aqui para te ajudar. Então eu queria abrir esse pensamento para você parar e pensar nesse momento. Se você nunca pensou nisso, o que vale mais para você? O que seria mais interessante? É possível, inclusive não é tão difícil você ganhar bem nessa profissão, tá? Então agora a gente vai para a parte de perder esse medo aí, né? Vamos dar continuidade nesse vídeo depois desse questionamento que eu queria que você parasse para pensar nessa coisinha aí, tá? Vamos continuar isso aqui então, tá certo? Gente, quando eu decidi, né, que... Deixa eu só voltar para o raciocínio aqui, né? Eu tenho que contar para vocês, antes de eu dar continuidade, e isso é muito importante, porque eu tinha muito medo no começo de eu não conseguir pagar minhas contas, de eu não conseguir, né, ganhar o que eu ganhava empreendendo. E isso é um medo normal, né? Isso é um medo normal, mas eu tinha muito medo, gente. Eu estava trabalhando e eu lembro que quando eu larguei o meu trabalho, porque esse é um evento assim que talvez vai chegar uma hora que você vai passar por isso. Quando eu larguei o meu trabalho e fui trabalhar para mim, eu morria de medo. E eu morria de medo porque eu falava assim, gente, as minhas contas estão chegando, o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo para mim? Eu tinha muito medo. E esse vídeo aqui ele é para te ajudar nisso aí também, porque talvez você esteja passando por isso, talvez você ainda não largou, mas eu sei que você vai passar por isso se você está assistindo esse vídeo aqui. Eu não estou falando para você sair do seu emprego agora, tá? Você vai entender melhor. Mas eu estou falando que o medo ele continua, mesmo depois que você toma essa decisão. E quando eu tomei essa decisão e saí do meu emprego, eu ainda tinha medo. Então ele vai continuar com você, tá? Ele vai continuar com você. Essa era uma coisa que eu tinha que falar para você antes da gente continuar, tá bom?
Então você pode pensar que eu vou ter que largar o meu trabalho e já começar. Você não vai ter que fazer isso. Eu já deixei bem claro, né? David, e se eu não conseguir? O que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim? Gente, vocês já pararam para pensar? Eu inclusive tinha muito esse medo, tá? Mas vocês já pararam para pensar que a gente só vive uma vez aqui na Terra? Talvez na sua crença, na sua religião, no que você acredita, você pensa de uma maneira diferente de mim. Mas você, nesse corpo que você tá, você só vai passar uma vez aqui pela Terra. Você não vai voltar nessa família desse mesmo jeito. Não vai. Então você vai deixar esse medo te paralisar, de você não querer empreender, de não querer ter resultados melhores por medo. Gente, pensa bem, isso aqui é uma oportunidade única. É por isso que se chama presente, porque você foi presenteado com essa existência. E aí você tem na sua cabeça que você pode, no seu coração, que você pode ser algo a mais, e você vai deixar o medo te paralisar. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vocês estão entendendo, gente? O medo, ele é natural. Ele é natural. Mas ele não pode te paralisar de jeito nenhum. Eu estou falando isso muitas vezes porque eu quero que isso entre na sua cabeça. Eu quero que isso aqui entre na sua cabeça e que ele fique aí dentro. Caramba, eu tenho medo, mas eu vou fazer com medo. Eu vou planejar para me ter menos medo, mas eu vou fazer com medo mesmo. Tá? Então, se você pensa que não vai conseguir, vai acontecer uma coisa terrível comigo se eu não conseguir, não vai. Não vai. Tá? Tira isso da sua cabeça, não vai. Você precisa ter estratégias, pensar de maneira séria, para que você consiga realmente executar aquilo que você está se propondo a fazer. Mas não fica pensando na pior das hipóteses. Se prepara, se programa. Isso é muito importante, isso é muito valioso. Aí você pode pensar também que, David, mas tem muitas pessoas que são muito mais habilidosas do que eu. E eu vou começar a empreender agora nessa área, eu vou montar meu escritório, vou começar a oferecer meus trabalhos. Mas e essas pessoas que são melhores? Eu não vou ter pessoas para comprar comigo, e o que eu vou fazer? Gente, você lembra da existência que eu te falei? Você é único. O seu jeito de trabalhar é único. E, gente, no mundo, não menosprezando de maneira alguma, mas que tem pessoas, vocês já viram aqueles vendedores de cocô de mentira? E tem gente que vai lá e compra cocô de mentira dele. Então, no mundo que tem gente que compra cocô de mentira, não tem base, que não tem ninguém que vai comprar o seu trabalho. Eu não me conformo com isso. E eu deixo esse pensamento para vocês. Você quer uma coisa mais inútil que isso? Não estou menosprezando, mas eu estou trazendo uma analogia aqui para você entender. Então, gente, tem pessoas que o seu trabalho vai resolver os problemas deles, sim. Então, se você está pensando, tem gente que é mais sábio que eu. Lógico que tem, não tem nada de errado nisso. Pega quantos canais que você vê aí que fala sobre design. Eu sei que tem gente que às vezes é melhor do que eu em muitos aspectos. Só que eu, em muitos aspectos também, eu sou melhor do que essa galera. E você tem que pensar dessa maneira. Você é único. Você tem coisas que aquela pessoa talvez não saiba também fazer. Talvez aquela pessoa é muito bom no resultado final do trabalho dela, mas talvez ela não seja tão boa em atendimento, em relacionamento. Isso pode acontecer. E é aí que você melhora. Você fala, caramba, ele é ruim nisso, vou acertar nisso aqui, é um ponto para eu acertar. Então, gente, no mundo, onde tem pessoa que compra réplica de cocô, tem gente para comprar o seu trabalho, sim. Eu acredito que seja, não menosprezando, mas melhor do que isso, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso, isso é normal você pensar desse jeito, não tem nada de errado, tá bom? Agora que eu já dei esses exemplos para você, qual que é o jeito errado de você perder o medo de empreender? É achar que você vai sair desse vídeo e vai ficar sem medo e já vai fazer tudo de uma vez
e eu perdi o medo, agora é zero medo, e eu vou colocar isso aqui para andar, e eu vou fazer. Esse é o jeito errado. Esse é o jeito errado de perder o medo, porque não vai acontecer dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui o que você tem que fazer para diminuir esse medo de empreender. Você vai entender de uma vez por todas aqui o que você precisa fazer. Então, o jeito errado é achar que você assistiu esse vídeo, você perdeu todos os medos. Não é assim. Você vai entender, você está aqui nesse vídeo até agora, tá? Então, assim que você entende isso, você passa a caminhar do jeito certo. Vamos usar um exemplo. Você vai na academia e eles colocam todos os pesos na máquina para você fazer o exercício? Não coloca. Por quê? Porque ele sabe que você precisa ir se preparando aos poucos. Que é aos poucos que você vai conseguir aumentar aquele peso naquele exercício. E para você perder o medo de empreender, adivinha? É desse mesmo jeito. Você não vai perder de uma vez, tá? E por onde que você vai começar nisso aí? Você vai começar traçando pequenas metas. Nesse começo de carreira, vamos levar para o escritório de design. Vamos supor que você tenha medo de ter contato com o cliente. David, eu estou começando, eu quero começar a oferecer, mas eu tenho medo de oferecer, de conversar com o cliente. Pode acontecer, pode ser o seu caso. Tem pessoas que têm medo de ter contato com outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai traçar pequenas metas que você consiga alcançar para contornar esse seu medo, tá? Para contornar esse seu medo. Então aqui, gente, é um exemplo da autoescola. Você pega na autoescola, quando você vai tirar a carteira de moto, às vezes você nunca andou numa moto. E a primeira vez que você senta ali, você está tremendo de medo, você fica se tremendo, você não consegue fazer tão bem o que você aprendeu na teoria, mas aí você pega e vai, mesmo com as imperfeições, você vai fazendo. O que acontece mais para o final? Você já está muito bom para andar. E aí você passa na prova. É isso que acontece, então não espere os melhores resultados na primeira vez que você for fazer algo que você tenha medo, mas entenda que aquilo ali é um caminho. Você lembra que eu falei para vocês do quarto exemplo de empreendedor que entendia que aquele problema ali naquele momento era um desafio que ele ia enfrentar, ia passar pelo aquilo? Usa isso nesse momento, entenda que isso aqui é um pedacinho que você precisa enfrentar, faça o seu melhor que você conseguir, lógico, mas passa pelo lado daquele problema ali. Enfrenta aquele problema e vence ele. Então, trace pequenas metas e vença essas pequenas metas. Isso vai colocar no seu cérebro que você consegue, que é possível enfrentar aquilo ali, que é possível passar pelo aquilo ali, né? Então, o começo é esse, trace pequenas metas, tá? Trace pequenas metas, porque elas vão fazer você destravar, tá bom? E quais são os efeitos colaterais que você traçar e alcançar pequenas metas geram? David, eu tracei uma meta de atender um cliente e eu consegui atender um cliente, né? Eu tinha muito medo de ter contato com as pessoas, mas eu enfrentei o meu medo e eu fiz o meu melhor ali naquela situação. Qual o efeito colateral que isso tem? Você vai perceber que é possível, que você consegue, que a outra pessoa que faz isso não tem nada de especial, que você também consegue fazer aquilo ali. E quando você percebe isso, o seu medo começa a diminuir. Eu me lembro da primeira reunião que eu fui fazer, gente. A primeira reunião que eu fui fazer com um cliente, eu estava tremendo de medo, porque eu nunca tinha passado pelo aquilo ali. Mas com medo eu fui e fiz o meu melhor ali. E aí depois que eu fiz aquela primeira, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças aquilo ali, e a outra segunda já ficou mais fácil, a terceira já ficou mais fácil, a quarta já foi mais fácil ainda. Por isso é tão importante pequenas coisas, para você passar a entender. Agora, se me colocasse para me falar com, por exemplo, 10 clientes de uma só vez,
cara, eu não ia conseguir. Por isso que as pequenas metas, elas são importantes. Para o seu cérebro passar a entender que você é capaz, que você consegue, tá? Então, uma vez entendido isso, a gente pode dar continuidade nesse vídeo aqui, tá? E por onde que você vai começar? Se você ainda não tem cliente e tem medo de atender, isso eu quero usar muito esse exemplo. Eu quero te dar uma ideia que é muito eficaz. Você vai oferecer o seu trabalho de graça para alguém. Você vai oferecer o seu trabalho de graça para alguém e você vai executar esse trabalho fingindo que aquela pessoa ali te contratou. Você vai passar por todos os processos com aquela pessoa. Você vai passar por tudo que você faria se você tivesse sido contratado. Fazendo isso, você lembra que eu falei do seu cérebro que ele vai começar a entender que aquilo ali não é uma coisa de 7 cabeças? Então, quando você começar a empreender, que é a primeira coisa, começar a captar os seus clientes, se você ainda não tem e quer ter uma experiência, faça isso. Vai num grupo de design e fala assim, gente, eu estou começando, eu queria um cliente com um trabalho desse aqui para me executar de graça para você. E passa por esse caminho, entende como que funciona aquilo ali. Isso vai te dar uma clareza maior para quando você for atender um cliente que contratar o seu trabalho. Inclusive, esse trabalho que você fez, ele serve de portfólio para você apresentar para possíveis novos clientes. Se esse cliente ficar satisfeito, mesmo que seja de graça, ele vai passar a indicar você para novas pessoas. Então, esse medo de começar um negócio no design gráfico, de começar a sua agência, ele acontece muito, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa colocar a sua vontade acima do seu medo. Então, esse é um exemplo que eu faria hoje em dia se eu tivesse muito medo de atender as pessoas. E o medo de empreender é a mesma coisa. Eu estou trazendo aqui para o design porque eu falo para vocês que querem começar a serem design gráfico, que ainda não têm os seus clientes por medo. Então já usei um exemplo certo para vocês, medo de captar cliente, medo de não dar conta. Explica para o seu cliente que é a primeira vez que você está fazendo, cara, vou fazer o meu melhor para você. Isso é super normal. Então, gente, defina metas pequenas, conquistem essas metas, que você vai ver que o seu medo vai passando. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Gente, então, né, David, mas você falou, eu tenho medo realmente de conquistar os clientes, de ir atrás para minha agência, eu tô querendo começar, mas eu ainda não comecei. Gente, a chave é você ir com medo mesmo, tá? O medo, ele não vai te deixar, ele vai ser diferente em etapas, em ocasiões, mas é muito importante que você lembre da história dos 4 tipos de empreendedores. E aí, quando você estiver sendo um tipo que não é eficiente, você lembra do 4º tipo, que é o tipo de empreendedor que você deve ser. Seus olhos sempre no objetivo, sempre querendo alcançar o alvo e entendendo as pedras que aparecem no seu caminho como obstáculos e não coisas que vão te travar. Então você para e pensa, o que eu vou precisar fazer para me contornar essa pedra? E quando você traça esse pequeno objetivo de contornar aquela pedrinha ali, quando você põe isso para sua cabeça e você contorna, você vai entendendo que esse medo, ele vai diminuindo, você vai perceber isso. E eu acho que nesse vídeo aqui, gente, eu já trouxe tudo que eu gostaria de trazer para vocês, né? Vai aparecer aqui na tela outros vídeos. Eu gostaria que você clicasse em algum deles, né? Para você conferir mais um conteúdo de valor que eu trago aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado realmente a contornar um pouco desse medo de empreender. Que você entenda que isso é normal você sentir medo, mas que você precisa traçar pequenas metas que vão te fazer vencer esse medo aí e colocar o seu negócio para andar, tá bom? Espero que essa informação seja valiosa para você, assim como teria sido para mim se eu pudesse voltar lá atrás para falar tudo isso aqui para mim lá no começo.